bem, boa noite a todos. Vamos dar início ao culto de hoje em nome do nosso Senhor. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor esteja dirigindo o culto, abençoando o Israel, em especial, que está voltando de viagem. Ele me mandou uma mensagem agora há pouco que estava ainda caminho, de Curitiba. Então vamos pedir a graça do Senhor. Eu vou convidar a Vitória vai orar então, entregando este culto ao Senhor nosso Deus. Senhor, obrigada por estarmos aqui. Eu agradeço essa bênção que é estar aqui te adorando, Senhor. Eu agradeço a proteção que nos dá. Peço pelo Israel que ele volte bem em viagem. E peço pelos irmãos que ainda estão chegando e que esse culto seja bom, Senhor, seja muito agradável a Ti e que toque no coração de cada um. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Vamos então louvar a Deus cantando uma canção. Como é bom ser amigo de Deus. Vamos louvar a Deus com este cântico. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Amém, louvado seja. E nós vamos cantar mais uma canção. O homem natural. Essa canção fala da situação da pessoa que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que o homem, isto está no livro de Efésios. Eu vou ler o texto para os irmãos. Efésios, no capítulo 2, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo
e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Vocês estavam mortos em delitos e pecados. O que é estar morto? Significa morto para com Deus, significa que não tem a menor possibilidade de ter um encontro com Deus. Na medida em que uma pessoa está morta espiritualmente, ela é insensível. Alguém já tentou conversar com um morto aqui? Acho que ninguém, né? Ou beliscar o morto para ver se ele tem alguma reação? Também não, né? E a pessoa que não tem Jesus é uma pessoa que está morta espiritualmente. Então, que ela não tem a menor condição de ouvir a voz de Deus, de sentir o toque do Espírito Santo. Ela não tem a menor condição de ter qualquer reação em relação ao mundo espiritual. E diante disso, meus irmãos, uma pergunta que fica: como é possível alguém ser evangelizado? Se a pessoa não consegue ouvir a voz de Deus, se a pessoa não consegue sentir a presença de Deus, se a pessoa não tem mais volição, vontade para tomar uma atitude em relação a Deus, como que alguém pode ser evangelizado? Como é que a gente pode dizer assim que alguém chegue ao incrédulo e diga assim: olha, Jesus te ama, e daí com um monte de argumentos ela consiga levar aquela pessoa a ter um encontro com Jesus? É possível? Na verdade, é impossível alguém, humanamente falando, levar uma outra pessoa a Jesus. É impossível. Por que é impossível? Porque a ação humana vai bater num cadáver, num defunto. Por isso que é necessário um milagre. E esse milagre é a operação do Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque é o Espírito Santo que tem que ressuscitar aquele indivíduo, é o Espírito Santo que tem que destapar os ouvidos daquele indivíduo, é o Espírito Santo que tem que atuar na mente daquele indivíduo, é o Espírito Santo que tem que convencer aquele indivíduo do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo que começa a obra, e é o Espírito Santo que desenvolve a obra, e é o Espírito Santo que concretiza a obra. E a nós cabe apenas obedecer, humildemente reconhecendo que não somos nós que faremos a obra, mas obedecer dando o nosso testemunho. É isso que o Senhor requeriu da gente, né? Por isso que todas as estratégias e todos os planos evangelísticos, eles conseguem construir denominações, eles conseguem formar igrejas locais, mas não conseguem sequer um convertido. Porque conversão não é mudar de religião, porque se não houver uma convicção profunda, se não houver uma transformação interior ocasionada pelo Espírito Santo, é só conversa fiada, não vai levar a nada. Tem que haver genuína conversão. Por isso que o texto áureo da Bíblia diz o quê? Porque Deus amou o mundo. É uma mensagem verdadeira, Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que entregou o próprio Filho, deu o Filho. Para quê? Para que morresse e pagasse a nossa dívida. Então, o indivíduo, para aceitar Jesus como Salvador, para entregar o coração ao Senhor Jesus, para que o Senhor o aceite, ele tem que entender que ele é tão pecador que foi necessário o Filho de Deus vir para morrer no lugar dele, porque é ele que é pecador,
é ele que está destinado ao inferno, é ele que é miserável, é ele que está numa situação deplorável, e é ele o indivíduo que precisa, numa ação de fé, dependendo ainda do Espírito Santo, entregar o coração a Jesus e se permitir trabalhar por Deus, né? Então, é um pouco diferente, porque para o homem natural é impossível, mas o milagre que Deus opera ali faz com que a pessoa renasça, se torne uma nova criatura. Vamos cantar essa canção para o homem natural. Tem uma moça que quando eu era adolescente, ela tinha aqui, acho que 12 anos, mais ou menos, eu era líder. Então, uma moça de mais ou menos 12 anos de idade, ela foi na igreja, eu era seminarista na época, e daí quando ela foi entrar na igreja, abriu o portão, tinha um portão assim lateral, que era para entrada de carro. A primeira vez que ela foi na igreja, foi abrir o portão caiu em cima dela. Já pensou a primeira vez que vai na igreja? E daí o portão caiu em cima dela e ela quebrou o braço. A gente teve que levar ela no pronto-socorro. Já pensou que situação, Miriam? Né? Primeira vez que vai na igreja, o portão caiu nela, ela quebrou o braço, e agora tem que procurar os pais que não estavam juntos para avisar que o portão da igreja caiu na menina, ela quebrou o braço e estava no pronto-socorro. Daí vamos lá conversar com o irmão, e com a irmã, esqueci o nome da mãe dela. E daí saímos, fomos lá, atendemos e tal. E adivinha o que aconteceu?
o irmão Orlando e a esposa passaram a frequentar a igreja. E a menina, hoje já é uma senhora, tem filhos até, é uma das líderes da igreja. E o irmão Orlando já é falecido, morreu sendo um dos pregadores da igreja. Ele pregava domingo à noite. A mulher dele trabalhava com a união feminina da igreja, né? É um bom método evangelístico, Miriam? O que você acha? Parece que humanamente não, né? Sabe, a gente tem tudo meio numa caixinha, né? Como é que evangeliza? A gente pensa assim, tem que dar a cesta básica, né? Daí a pessoa, atendeu uma necessidade, né? Mas vou dizer uma coisa que talvez escandalize os irmãos. A gente não dá a cesta básica para evangelizar. A gente dá a cesta básica para quê? Para matar a fome, porque a pessoa está necessitada. Não importa se a pessoa está vindo à igreja, não está vindo à igreja, se vai vir, se não vai vir, se vai aceitar, se não vai aceitar. Uma igreja aqui perto, a igreja mãe disponibilizou 100 cestas básicas por mês para distribuir lá na comunidade. E durante aquele período de 1 ano em que as cestas básicas eram disponibilizadas, adivinha como é que estava a igreja? Lotada de gente, lotada. Daí a igreja mãe fez uma assembleia e resolveram fazer o seguinte: nós, a partir do próximo ano, não vamos usar a verba mais para comprar as 100 cestas básicas. Cortaram. O que aconteceu? Esvaziou a igreja. Então, irmãos, isso não é evangelismo, tá? Quando você entrega um sanduíche, um pão, ou quando você dá uma cesta básica, ou faça qualquer coisa, você não está fazendo isso para trazer gente para a igreja. Você está fazendo isso porque você percebeu que havia alguém que estava com necessidade, e não importa quem seja. Essa ação social é um ato do amor e da graça de Deus em nós, sem segundas intenções. E não pode ter segundas intenções, senão já está errado na sua base. Porque Deus, Ele quer salvar alguém, Ele permite que um portão caia em cima de uma menina de 12 anos e quebra o braço dela, e vem a família inteira para a igreja. Agora você, na carne, quer evangelizar. O que você faz? Compra um monte de cesta básica e sai distribuindo. O que vai acontecer? Nada. Por quê? Não, quer dizer, vai acontecer, né? A pessoa vai agradecer que estava com fome e comeu. Mas do ponto de vista da sua conversão, absolutamente nada. O máximo que vai ter é uma boa imagem daquele povo. Mas o entendimento de que ela é pecadora, o entendimento de que Jesus veio para morrer porque ela era terrível, pecadora, perdida, o entendimento de que ela precisa com sinceridade abandonar os pecados em arrependimento e entregar a vida ao Senhor Jesus, porque o Senhor mesmo a convence disso. Isso é o verdadeiro evangelismo, né? Então não adianta fazer aquele evangelismo também de baralho, né? Vamos jogar baralho porque o povo aí fora gosta de baralho, e daí se todo mundo jogar baralho, tomar vinho, tomar cerveja junto, o povo vem e daí a gente aproveita o ensejo para evangelizar. Não dá certo. Isso é uma coisa feita na carne. Não vai resolver absolutamente nada. Então a verdadeira evangelização é joelho no chão, dependência absoluta de Deus, e também evangelizar, uma forma de evangelizar o mundo. Teve uma mulher chamada Susana, que ela tinha 18 filhos. Já é uma igreja, né, praticamente. 18 filhos. E ela cuidava dos filhos, ela orava todos os dias pelos filhos, né? Era muito difícil, ela era esposa de um pastor, né? O pastor ganhava pouco, aquela história toda. E um dia, a casa deles pegou fogo. E todo mundo fugindo lá de dentro da casa por causa do fogo. Quando foram contar,
Faltava um, que estava lá no meio do fogo. Daí vieram os vizinhos lá e vamos, o que vamos fazer? Estava muito difícil. Conseguiram arrancar aquele menino do meio do fogo. E essa senhora chamada Susana, ela disse um versículo bíblico, disse assim: este é um tição tirado do fogo, que é um texto lá do profeta Zacarias, né? O que acontece? Aquele menino tirado do fogo se tornou um dos maiores pregadores que o mundo já conheceu e que é responsável por um grande avivamento na Inglaterra e pelo desenvolvimento do cristianismo, da fé cristã nos Estados Unidos. Pergunta: qual foi a maior ação daquela mulher em evangelizar o mundo? Temos algumas coisas aqui, né? Ter dado à luz, oração, que ela orava por todos os 18 filhos, né? Mas a educação, o ensino, o exemplo de fé, uma mulher dedicada, ela conseguiu educar aquela criança de tal maneira que aquele menino se tornou um dos maiores pregadores de toda a história. Significa o seguinte: às vezes você quer evangelizar todo mundo, né? Você quer evangelizar dando cesta básica, você quer evangelizar fazendo aquelas campanhas, jogando baralho com eles, né? Fiz-me de tudo para ganhar alguns, que usam esse versículo, né? Fora de contexto. Você quer evangelizar fazendo campanha disso, campanha daquilo, não sei o que lá. Você quer ganhar o mundo. Se você quer ganhar o mundo, a primeira coisa que nós aprendemos aqui: ganha o teu filho, ganha a tua filha, ganha a tua família. Vai ganhar todo mundo e não consegue dar um bom testemunho para aqueles que são da sua própria casa. Eu fico vendo aqui, né? Eu fico muito feliz com o nosso grupo de louvor. Nós temos aqui pessoas jovens que vão evangelizar o mundo. Por quê? Porque desde pequenininhos aprenderam a palavra de Deus, né? Aquele grupo que nós fazíamos teatro, todas as programações de Natal, Páscoa, Ano Novo, né? Lembram disso, né? Isto é, aquela semente, aquele aprendizado, aquele desenvolvimento, aquela relação com Deus, vai para o resto da vida. Mesmo aqueles que não estão hoje tocando, eu vejo o Tiago, provavelmente tudo aquilo que ele tem como um depósito no coração dele das coisas que ele aprendeu, ele repassa nas oportunidades que ele tem, né? Outros que não estão aqui, que estão em outros lugares, também aprenderam e podem repassar. Então, a Bia e o Marcos evangelizam o mundo, tendo essas duas crianças firmadas no caminho do Senhor. Porque onde quer que passem, serão luz, baluarte, mensagem viva de Deus. Porque é assim que Deus opera, assim que Deus age, né? Não desprezo a evangelização na rua, ou ir de casa em casa, ou fazer visita, mas sempre na dependência do Espírito Santo. Porque tem aqueles que simplesmente não querem. Um dia Jesus teve que falar na cara dura isso. O que Jesus falou daquela multidão que o seguia? O que Jesus falou? Lembram-se? Vocês me seguem por causa dos pães e dos peixes que eu multipliquei.
E diz o texto que, porque Jesus bem sabia o que havia no coração do homem. Então, como é importante ter vida com Deus, ter comunhão com Deus, ter a vida dedicada ao Senhor de fato, como isso é importante. E o nosso papel é o papel de dobrar o joelho. Se nós temos um filho, se nós temos uma filha, se nós temos um neto, se nós temos um vizinho, se nós temos um parente, se nós temos alguém querido que a gente quer que venha para Jesus, dobrar os joelhos, pedir a Deus a mudança daquele coração, ser um testemunho na vida daquela pessoa, sempre, em todas as oportunidades, e pedir que o Espírito Santo modifique aquele coração, aquela vida. Isso é muito importante. Vamos cantar uma canção. Essa canção é Obreiro Aprovado, né? Todos nós acho que podemos nos lembrar do dia em que sentimos pela primeira vez aquele amor pelas almas e o desejo de ganhar vidas para o Senhor Jesus na dependência do Espírito Santo. Mas o tempo foi passando
Amém. O centro é a palavra e o objetivo é adorar ao Senhor nosso Deus. Nós vamos cantar mais uma canção, Seja Coroado. É o objetivo principal do homem, adorar a Jesus, exaltar a Jesus, se render aos pés do Senhor Jesus. Amém. Seja coroado Senhor e Rei da minha história. Significa a mensagem do Evangelho, né? Que é renúncia e submissão. A Bíblia diz, né, que se não houver renúncia e submissão, você não entendeu o Evangelho ainda. Seja coroado Senhor da minha história significa eu me submeto ao Senhor. Eu não sou mais o dono, o proprietário da minha própria vida, mas Jesus é o dono da minha vida. Jesus é o dono do meu coração. Jesus é o dono da minha alma. E agora eu ando com Ele, eu vivo para Ele, eu o sirvo. Não conforme o meu entendimento, mas conforme a sua ordem, que está contida na palavra, que está contida em especial no Novo Testamento, né, na nova aliança do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, reconhecemos que sem o Senhor nada somos. Reconhecemos que dependemos em tudo do Senhor. Que um dia nós éramos perdidos e pecadores, que nós estávamos afastados dos teus caminhos, que nós estávamos, ó Deus, desgarrados, distanciados de ti. Mas o Senhor, na sua graça, enviou o próprio Filho para nos buscar, para morrer a nossa morte, morrer em nosso lugar, para nos livrar da condenação eterna, para nos perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova vida, para que nós pudéssemos viver então em novidade de vida. Por isso estamos reunidos para agradecer ao Senhor, para louvar ao Senhor, para reconhecer o teu amor e a tua graça, para reconhecer o teu poder e a tua misericórdia, para reconhecer o teu grande amor. E por isso nos submetemos ao Senhor. Neste momento também pedimos por aqueles que ainda não te conhecem, que não te conhecem genuinamente, ó Deus, que ainda não tiveram esse encontro extraordinário contigo, que é resultado da ação do teu Espírito Santo, que convence do pecado, que convence, Senhor, da justiça, que convence do juízo,
Por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja nesse momento visitando os nossos queridos, visitando aqueles, ó Deus, que precisam de um encontro contigo, aqueles que estão distanciados de Ti, aqueles que estão desviados da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja ministrando pelo Teu Espírito em cada coração e que haja um desejo, uma necessidade, um ardor, uma vontade de estar em comunhão contigo, ó Deus. Que o Senhor os chame, que o Senhor os busque, ó Deus, que o Senhor use cada um de nós como instrumentos da Tua graça, para que possamos testemunhar do Teu amor. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos cantar mais uma canção. Quero estar ao pé da cruz, de onde uma rica fonte corre, que é a fonte graciosa do Senhor. Amém, os irmãos podem descer, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 15. Mateus, no capítulo 15. Mantenha a sua Bíblia aberta e vamos meditar na palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre a mulher cananeia. É uma história inusitada, uma história interessante, e é uma história para a nossa reflexão, algo que aconteceu na vida do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos ler, diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Reconhecemos neste momento que dependemos totalmente do Teu Espírito para compreendermos a palavra e para aplicarmos a palavra, Senhor, conforme as nossas necessidades. Pedimos que o Senhor fale conosco, nos abençoe e nos toque. Em nome de Jesus. Amém. Que história, hein, irmãos? Que história! Muitos acabam se colocando como advogados de Jesus, né? Tentam justificar Jesus pela forma como ele agiu. Porque aqui diz o seguinte, que Jesus foi para as partes de Tiro e Sidom, que seria a parte dos gentios, a Galileia dos gentios, né? Não era o povo de Israel, era um povo estrangeiro. E quando ele passava por ali, e note-se o seguinte, que foi a primeira e a última vez que Jesus no seu ministério passou por ali. Então era a única oportunidade para alguém que estivesse por ali. E Jesus estava passando ali pelas regiões de Tiro e Sidom, e uma mulher
cananeia, era uma mulher estrangeira, não fazia parte do povo de Deus, saiu daquelas cercanias e clamou: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoninhada. Ela aproveitou aquele momento que Jesus estava passando por ali, ela esqueceu que Jesus era judeu e eles não tinham boas relações, né, esses povos. Ela já tinha ouvido de Jesus, já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus, e ela então, sabendo que Jesus passava por ali, clamou ao Senhor por misericórdia e disse: ó, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela estava pedindo pela filha. Ela estava pedindo pela filha dela, que estava, quando diz que estava miseravelmente endemoniada, significa que ela não estava só endemoniada, mas que os demônios que estavam tomando conta daquela criança, porque no Evangelho sinótico fala minha filhinha, sabe? Então a gente subentende que era uma criança, que era nova. Ela estava sendo atormentada de tal maneira que a sua saúde estava sendo arrancada, que a sua psique estava sendo alterada, ela estava num estado tão terrível, aquela mãe num desespero absurdo, querendo salvar a vida da sua filhinha. Ela sabe que Jesus está passando e vai clamando atrás de Jesus e pedindo ao Senhor Jesus que tivesse misericórdia da sua filha. Ela nem estava pedindo por ela mesma. Que atitude louvável, né? Que atitude de mãe. Agora há pouco nós falamos daquela mãe que evangelizou o mundo, evangelizando os seus filhos, porque um dos seus filhos se tornou um dos maiores pregadores. E aquela mãe era o exemplo de vida para aquela criança. E agora nós encontramos aqui uma mãe profundamente preocupada com a sua filha. Até onde você vai e o que você suportaria para socorrer um dos seus filhos, para socorrer a sua família, para socorrer aqueles que estão debaixo do seu teto na sua casa? O que você seria capaz de fazer? A primeira coisa que a gente entende nessa mulher é o discernimento que ela tinha, porque ela percebe que a filha dela não estava só doente, que a filha dela não estava só numa situação resultante das conjunturas sociais, mas a filha dela estava naquela situação espiritualmente. Era uma situação de miserabilidade, porque havia uma ação do mal que estava carcomendo aquela criança por dentro e algo urgente deveria ser feito. Por isso que ela vem e clama ao Senhor Jesus: tenha misericórdia de mim por causa da minha filha. Mas surpreendentemente, Jesus não usava as nossas estratégias, né? Diz assim: mas ele não lhe respondeu palavra. Ele não respondeu nada para aquela mulher. Será que Jesus não sabia a dimensão do sofrimento daquela mulher para ter se calado? Se nós fôssemos pensar um pouquinho, nós imaginaríamos que o que Jesus deveria ter feito? Se fosse pela nossa mente, se fosse pelas nossas estratégias, se fosse pela nossa percepção de mundo, se fosse pela nossa percepção de igreja, Jesus jamais deveria ter se calado. Mas ele se calou. E um discípulo ainda, os seus discípulos disseram assim, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Imagina, aquela mulher estava no estado de desespero, tal, que ela não é que ela pediu uma vez,
Ela sucessivamente atrás de Jesus e dos discípulos gritava, suplicava, pedia, clamava, implorava. Jesus estava calado, os discípulos estavam falando para Jesus que ele deveria mandar aquela mulher embora, porque aquela mulher estava incomodando, estava fazendo um escândalo. Miriam, que método evangelístico é esse? A mulher, todo amor pela filha. Sabe quando Deus se cala? Quando parece que Deus não está respondendo às nossas orações. Quando parece que a igreja, aqui representada pelos discípulos, estão servindo como um obstáculo. Despede-a. Pergunta para as mães aqui, o que vocês fariam? Numa situação dessa. Pergunta para os pais, o que vocês fariam? Mas uma coisa que nós precisamos entender, que tudo o que Deus faz é no processo de trabalhar o nosso interior, é no processo de trabalhar o nosso coração, é no processo de modificar a nossa vida. Nós estamos em processo. Deus está nos moldando e existem momentos que nós precisamos sentir a solidão da alma. Existem momentos que nós precisamos sentir a dor no coração e chorar intensamente diante de Deus e clamar, porque Deus está trabalhando algo lá dentro de nós que precisa ser trabalhado. Toda circunstância adversa é a mão de Deus ali, operando, agindo, trabalhando o nosso interior. No Salmo 73, Asaf, ele passa por uma situação, ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, eu quase caí, porque eu comecei a observar os ímpios, parece que estão saudáveis, parece que são prósperos, são ricos, os seus filhos estão bem. E Asaf diz: nossa, eu quase caí, porque eu tive inveja do homem pecador, eu tive inveja do ímpio, até que, diz o Salmo, até que eu entrei na presença de Deus, no templo de Deus, na casa de Deus, e daí eu percebi o fim deles. Todos os momentos de luta, todos os momentos de batalha, todos os conflitos com os quais nós passamos, Deus está ali, mesmo que em silêncio, mas operando, agindo, trabalhando o nosso interior. E sabe, quando Deus trabalha, às vezes é dolorido, muitas vezes é difícil, mas Deus está trabalhando, Deus está operando ali naquele momento. É semelhante àquela ideia do oleiro, né? Que primeiro ele tem que purificar aquele barro e tirar as impurezas, daí ele tem que amassar aquele barro, e ele amassa aquele barro, e ele molda aquele barro, daí ele coloca na máquina, e ele vai trabalhando, vai modelando, é um processo. Até que você, como vaso nas mãos do oleiro, esteja útil para a obra de Deus, para o serviço de Deus. Aquela mulher estava sendo trabalhada e as coisas ainda pioram com ela, né? Porque Jesus respondendo disse, olha o que ele responde para aquela mulher: eu não fui enviado senão
as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo para ela assim, olha, quando meu pai me enviou, ele disse o seguinte para mim, primeiro prega para Israel, primeiro trabalha entre o povo da promessa. Não foi assim quando mandou os discípulos? Quando Jesus mandou os discípulos para evangelizar, Jesus falou assim, olha, não entre em casa de gentios, nem passe pelas casas dos samaritanos, mas preguem para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Havia um itinerário. E Jesus está dizendo isso, olha, eu fui mandado primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Foi o que ele disse para aquela mulher. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que fica tentando defender Jesus, né? Por que Jesus falou isso? Porque existe um princípio básico na Bíblia, e esse princípio é o seguinte, que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Os irmãos entendem? Obedecer é melhor do que sacrificar. Ele tinha um itinerário. Ele tinha uma ordem. Lembra a semana passada que eu falei que Jesus em tudo se submeteu ao Pai? E mesmo quando ele curava, mas debaixo da direção do Pai. E uma vez ele falou, Senhor, eu estou orando, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou orando e pedindo para que o povo entenda essa submissão dele ao Pai. Porque ele esvaziou-se, e mesmo sendo Deus, tudo o que ele fazia era resultado de uma ação de obediência total ao Pai, porque ele queria deixar o exemplo. Por isso que antes dele ir para o sacrifício, ele perguntou para o Pai, ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, porém a tua vontade. Por quê? Porque obedecer é melhor do que o sacrificar. Aquela ação de Jesus tinha que ser uma atitude de obediência, jamais de rebeldia. Porque quando há rebeldia, ali está o princípio satânico. Por que o diabo caiu? Alguém sabe? Rebeldia. Diz que ele estava lá, né? Ele era um dos anjos de Deus, até que se achou iniquidade no seu coração, ele rebelou-se contra Deus, ele quis ser maior do que Deus, e daí ele foi lançado. Caiu. Quando o apóstolo Paulo fala, se alguém deseja ser pastor, se alguém deseja o episcopado, né, ser pastor, ser um líder na igreja, ele tem alguns critérios, e um dos critérios é que não seja neófito. A palavra neófito significa novato, aquele que é recém-chegado, aquele que ainda não foi provado, aquele que ainda é na universidade é o calouro, né? O novato, o calouro, que está chegando agora, o que tem pouca experiência. Paulo diz, não neófito, para que não se ensoberbeça e cometa o crime, o mesmo crime que o diabo cometeu, e não caia na condenação, na mesma condenação do diabo. E qual foi a condenação do diabo? Foi a rebeldia. Se Jesus simplesmente fizesse, a despeito do seu itinerário dado pelo Pai e que ele transmitiu aos seus discípulos, primeiro ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, seria apenas um ato de rebeldia. E ele disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pergunto para as irmãs, né?
se estivessem no lugar da mulher samaritana, que vem gritando, gritando, gritando: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada, ela vai morrer, ela vai ser destruída. E daí o Senhor se cala, mas daí os discípulos dizem: manda essa mulher embora. E daí Jesus finalmente responde e diz: olha, eu não fui enviado para você, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que você faria? Quantos não se voltariam, né? E sairiam dali praguejando, dizendo: olha só, me rejeitou. Mas o que essa mulher fez? Diz a palavra de Deus que então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela adorou o Senhor Jesus. Lá no Evangelho de Marcos diz que ela estava aos pés de Jesus, adorando ao Senhor Jesus. Ela adorava Jesus a despeito das circunstâncias. Ela adorava Jesus a despeito da sua aparente rejeição. Ela adorava Jesus apesar de todas as coisas que estavam acontecendo à sua volta. Ela adorava Jesus apesar dos discípulos terem aconselhado o mestre a mandá-lo embora. Mas ela adorava Jesus de todo o coração, porque ela tinha reconhecido que ali estava o Senhor, que ali estava o Filho de Deus, que ali estava o Filho de Davi, que naquele homem estava o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, que ali estava o Salvador da humanidade. Ela considerou estar com Jesus mais importante do que a sua dignidade. Ela considerou estar com Jesus mais importante do que as suas ideias. Ela considerou estar ali adorando ao Senhor Jesus mais importante do que tudo. E ela olhou para a sua família, ela olhou para a sua filha e pensou: se há alguém que pode me libertar, é Jesus, o filho de Davi. E ela adorou sinceramente ao Senhor Jesus. Muitas vezes nós somos empecilhos para que as pessoas adorem com sinceridade ao Senhor Jesus. Porque quando Jesus falou que nós somos pescadores de homens, Ele não disse que na ponta do anzol, na vara, a gente tinha que colocar promessas vazias. Ele não disse que lá na ponta, no anzol da vara, como pescadores de homens, a gente tinha que colocar ações sociais como armadilha para trazer adeptos. Alguém poderia me dizer qual a diferença entre novo decidido e novo convertido? Alguém sabe? Me ajudem. Qual a diferença entre um novo decidido e um novo convertido? O novo decidido só fala que vai servir, mas não se converte. Ele só toma decisão, mas não. O novo decidido é aquele que vai na igreja, o pastor fica lá apurrinhando a vida dele, né? E daí ele levanta a mão e vem na frente. É o novo decidido. Ele decidiu que agora vai fazer parte daquela igreja. Só que o novo decidido vai para o inferno do mesmo jeito, o novo decidido volta para casa com seus pecados, o novo decidido ele continua transformando a vida dele e dos outros no inferno. O novo decidido é aquele cara que ele continua a mesma coisa. Agora o novo convertido, como é que ele é? Mudou, né? Conversão é mudança. Mudança de rumo, mudança de vida. O novo convertido reconheceu que é pecador. Reconheceu que não merece nada. Reconheceu que quando Jesus fala com ele, é pela graça e não porque ele tem algum merecimento em si mesmo.
Reconheceu que ele não está ali por causa da igreja, ele não está ali por causa dos milagres, ele não está ali por causa de cesta básica, ele não está ali por causa de alguma estratégia, ele não está ali por nada disso, ele está ali porque ele reconheceu que é pecador, ele reconheceu que é miserável, ele reconheceu que depende de Deus, ele depende da graça de Deus, ele está ali com o coração moído, ele está com o espírito quebrantado, e daí ele pega e ele se humilha na presença de Jesus e diz: Senhor, eu não quero mais ser o mesmo. E Deus o muda, o transforma. E aquela pessoa, quando volta para casa, ela volta com uma alegria no coração, porque ela volta selada com o Espírito Santo da promessa, e ela começa a não se reconhecer. Eu nunca me esqueço do meu pai falando quando ele trabalhava numa marcenaria, tinha um cara lá que era um blasfemo, que só falava palavrão o dia inteiro, e aquele cara um dia foi para a igreja lá e ouviu a mensagem do Evangelho, se converteu, e quando ele voltou na segunda-feira para trabalhar, o meu pai pensava: ué, o que houve com esse cara? Ele não é mais a mesma pessoa, ele já não fala do mesmo jeito. Ele já não se comporta do mesmo jeito. A vida dele se modificou, o semblante mudou. O semblante. Porque agora havia uma presença dentro dele, que era a presença de Deus. Aquela mulher, diante de tantas coisas, ela foi aos pés de Jesus e adorou ao Senhor Jesus. E daí o que Jesus fez? Jesus falou assim, ó. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus piorou a situação, né? Quem acha que Jesus era um péssimo evangelista, levante a mão, por favor. Hã? Ninguém, né? Graças a Deus, ninguém. Mas nos critérios modernos, Jesus foi um péssimo evangelista. Sabe por quê? Jesus, ele não queria puxar o saco de ninguém. Jesus, desculpem a expressão, mas é bem isso. Jesus não queria que ninguém se aproximasse dele, porque ele dava comida. Jesus não queria que ninguém se aproximasse dele por motivos escusos, por prosperidade financeira. E ele responde, e aqui eu não vou ser advogado de Jesus, não. Ele falou isso mesmo. Porque muitos pregadores pensam assim: não, eu vou defender Jesus aqui. Eles dizem assim: cachorrinho não significa cachorrinho, e Jesus quis dizer outra coisa. Não, Jesus quis dizer exatamente isso. E eu vou explicar. É que na antiguidade, na época de Jesus, todos os gentios, aqueles que não eram judeus, eles eram tratados pejorativamente como cães. Sabe, quando um judeu encontrava um gentio, ou um grupo de gentios, ou uma cidade de gentios, ele falava: ali moram os cães. E cão, não é que nem a gente imagina hoje em dia, não. Porque a Bia gosta de cachorrinho, né? Tem uns bonitinhos lá na casa, né, Marcos? Então, não é isso, não. Cão, naquela época, era cachorro de rua, brabo, vadio, que comia carniça e atacava os outros. Porque era muito raro ter um cachorro domesticado naquela época. Poucas pessoas tinham cãezinhos domesticados. Então, na verdade, eles consideravam quem não era judeu, eram os cães sarmentos, ferozes, que comiam carniça da rua. Isso estava no imaginário de todo aquele povo. E Jesus se utilizou desse dito popular. Só que ele usa outra palavra, ele não usa a palavra cão. Ele usa a palavra cachorrinho. Sabe o que é cachorrinho? Cachorrinho seria aqueles poucos cachorrinhos que foram domesticados.
que viviam nas casas, né? Pouca gente tinha, hoje em dia só a Bia aqui tem 2, né? A Miriam tem, né? A Pandora, né? Que é um cachorrinho domesticado, né? Bonitinho e tal. Naquela época de Jesus, poucas pessoas tinham cachorros domesticados. E Jesus, ele usou essa expressão, ele disse assim, não é bom pegar o pão dos filhos, que seriam os israelitas, e dá-los aos cachorrinhos, que seriam aqueles gentios que estavam se aproximando, que seriam semelhantes aos cachorrinhos domesticados. E agora? Ficou melhor ou ficou pior? Eu quero dizer aos irmãos que Jesus, o grande evangelista Jesus, o autor da mensagem, sendo ele a própria mensagem do Evangelho, ele não aliviava para ninguém. E os cachorrinhos domesticados eram assim. Eles ficavam debaixo das mesas, né, dos seus senhores, e de vez em quando o quê? O dono da casa jogava lá umas migalhas e eles comiam debaixo da mesa, esses cachorrinhos domesticados. E Jesus está dizendo, eu não vou pegar a refeição dos filhos e colocar debaixo da mesa para os cachorrinhos domesticados comerem. Bia, nessas alturas do campeonato, se fosse a Miriam, você que conhece bem ela, o que ela já tinha falado? Não sei, Miriam, estou pegando no teu pé. Mas o que aconteceu? Aquela mulher, ela disse, sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Irmão, que humildade, né? Que humildade daquela mulher. Que confiança daquela mulher no Senhor Jesus. Aquela mulher andou até os limites, porque ela estava lutando por ela, mas ela estava lutando pela sua filha, ela estava lutando por libertação, ela estava lutando pela salvação daquela criança, da sua filha que estava miseravelmente endemoniada. Só que a sua atitude não era uma atitude só de querer se aproveitar de Jesus para libertar a filha e depois virar as costas e esquecer do Senhor. Mas a atitude daquela mulher era de alguém que genuinamente tinha entregado o coração a Jesus, independentemente de qualquer circunstância. E o peso dessa mensagem está nisso. A conversão genuína, ela independe das circunstâncias. A pessoa quer Jesus, a pessoa quer andar com Jesus, a pessoa quer adorar Jesus, a pessoa quer caminhar com o Senhor, a pessoa quer obedecer, a pessoa come essa palavra, ela quer ler a Bíblia, ela quer entender a palavra, ela ama a palavra, ela quer viver para Deus, ela quer adorar ao Senhor. O evangelicalismo moderno é uma piada, é um arremedo, e é por isso que nós temos no Brasil os nossos líderes fazendo com que os seus prosélitos se tornem 2 vezes mais filhos do inferno do que antes. Por quê? Porque pregam vaidades. Por isso que a maioria dos nossos deputados, senadores evangélicos estão na cadeia. Por isso que muitos pastores líderes
na nossa nação estão aceitando as práticas pagãs, como o homossexualismo, como a maçonaria. É por isso que nós temos líderes evangélicos andando de jatinho particular e com dinheiro depositado em paraísos fiscais, dinheiro do povo, da igreja. É por isso que a maior igreja do mundo, na Coreia, teve o seu pastor preso por desvio de recursos. Porque o Evangelho de Jesus, ele exige morte para esta vida e ressurreição para uma nova vida. Essa mulher teve a oportunidade de renunciar a tudo para ficar aos pés de Jesus. E quando Jesus falou assim que não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, ela disse: mas Senhor, o Senhor está falando é verdade, mas os cachorrinhos também comem. Olha a humildade. Então respondeu Jesus, olha que coisa maravilhosa: ó mulher, grande é a tua fé. Eu fico imaginando o sorriso do Senhor até aqui, né? Porque ela passou no teste. Mulher, grande é a tua fé, seja isso feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Jesus fez um milagre de longe, ele não precisou entrar na casa daquela mulher. Ele só falou: ó, seja feita conforme o que você deseja, porque grande é a tua fé. Ela teve a oportunidade de manifestar a fé, ela teve a oportunidade de se dobrar, de se humilhar, de reconhecer a grandiosidade. Jesus foi glorificado na vida daquela mulher. Grande é a tua fé. E partindo dali, Jesus, ele chegou até o mar da Galileia, subiu no monte, assentou-se e começou a vir, né, coxos, cegos, mudos, aleijados, e ele sarava todo mundo. De sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos andar, os cegos ver, e glorificava o Deus de Israel. Irmãos, que contraste, né? Por que Jesus não facilitou a vida daquela mulher? Por que Jesus não facilitou a vida daquela mulher? Logo em seguida ele curou todo mundo. A diferença é o seguinte: aquela mulher foi a única que o adorou. A multidão só queria os milagres. E o Senhor manifestou os milagres, por misericórdia que ele tinha do povo. Mas aquela mulher, ela foi evangelizada pelo Senhor. Ela foi confrontada. E essa é a diferença. Por isso eu queria que você, quando passar por momentos de confronto, momentos em que parece que o Senhor se calou, que você só fizesse a pergunta, não aquela pergunta, né, por que, Senhor? Mas aquela pergunta, para que, Senhor? Eu sei que o Senhor tem um plano, eu sei que o Senhor tem um propósito,
E eu quero estar dentro desse propósito. E daí você falando isso, o adore em espírito e em verdade. E você vai ver que mais do que aquilo que você pediu, Ele vai transformar o seu interior. Ele vai transformar o seu coração. Ele vai transformar a sua alma. Ele vai transformar a sua vida, a vida dos seus filhos, da tua família. Mas entregue para Deus. Os irmãos já ouviram falar daqueles caçadores de macaco, né? Acho que eu já falei sobre eles, né? Eles pegam uma cumbuca, é um negócio que tem um buraco assim no meio, colocam lá uns amendoins, umas coisas, amarram a cumbuca na árvore. O macaquinho ele vai lá, enfia a mão na cumbuca, pega o amendoim e fica preso ali. Para ele se soltar, o que ele deveria fazer? Soltar o amendoim. Estaria livre. E tem muita gente que não consegue ter uma experiência com Deus verdadeira, de fato, porque está lá segurando coisas. E segura coisas, está preso a esse mundo. E Jesus, ele diz assim, entrega para mim, solta isso. E você não, você quer ser o dono da situação. Você quer manipular a situação, manipular a família, manipular Deus. Você acha que Deus tem que fazer tudo o que você quer. Você acha que tem o controle de todas as coisas. E Jesus fala, abra a mão. Entrega para mim. Entrega a tua história, a tua vida, teu futuro. E você está lá, seguro. Tem gente que passa 10, 20, 30. Tem gente que morre assim. Bastaria fazer assim. Aquela mulher abriu a mão de tudo e confiou em Jesus. Como resultado, teve um grande milagre na sua vida e na vida da sua família. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa história bíblica, essa passagem do Senhor, quando o Senhor libertou aquela menina miseravelmente endemoniada, quando o Senhor atendeu ao pedido daquela mulher desesperada, quando o Senhor, na sua sabedoria, trabalhou em toda aquela circunstância. Muito obrigado porque podemos confiar no Senhor. Podemos confiar que o Senhor age com sabedoria. Por isso nós depositamos toda a nossa fé, todo o nosso coração, na Tua presença, diante do Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo, pedimos que o Senhor trabalhe em nós, que o Senhor modifique-nos, ó Deus, por dentro, que o Senhor nos transforme para sermos sempre, Senhor, conforme a Tua vontade. Nós Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar o grupo de louvor que vem até aqui à frente. Enquanto cantamos uma canção, eu convido os irmãos que vieram preparados para o momento de entrega de dízimos e ofertas, que possam fazê-lo, que possam consagrar ao Senhor. E nós vamos cantar novamente aquela canção, Seja Coroado, Senhor, Senhor da minha história. Vamos louvar ao Senhor. Seu sangue que corria
Lembramos que quarta-feira estamos em reunião de oração pela igreja, temos orado por todos os irmãos, às 20 horas na quarta-feira. Sábado, o ensaio com louvor, 19 horas. Domingo, 18 horas, culto em adoração ao nosso Deus. Temos um visitante, como que é o nome do senhor? José Carlos, um prazer tê-lo aqui. Deus abençoe a sua vida. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Senhor, entregamos a nossa vida a Ti, entregamos esta semana, ó Deus, diante do Teu trono, do Teu altar. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção, pedimos a Tua proteção sobre cada família da Tua igreja, sobre aqueles que são próximos de cada família, ó Deus, os filhos, os netos, ó Deus, os parentes. Pedimos que a Tua mão poderosa esteja protegendo. Estamos numa época, ó Deus, em que o mundo está envolto com uma pandemia, Senhor, mas reconhecemos que o Senhor se faz em torno do Teu povo como um muro de fogo. Pedimos a Tua proteção, ó Deus, pedimos os Teus cuidados. Estamos debaixo desse guarda-chuva de proteção da Tua graça, que é a Tua igreja estabelecida, Senhor, neste lugar. Pedimos então, Senhor, os cuidados do Senhor sobre os nossos filhos. Pedimos, Senhor, proteção no trânsito, proteção, ó Deus, da violência urbana. Pedimos, ó Deus, que em tudo o Teu Espírito esteja nos envolvendo os nossos filhos, a nossa família, ó Deus. Que a Tua ordem, Senhor, mande os anjos, ó Deus, conforme diz a Tua palavra, para que sejam um exército, ó Deus, que cuida daqueles que hão de herdar a salvação. Pedimos, ó Deus, a Tua proteção em todos os sentidos, na vida de cada membro, de cada participante, de cada família, de cada casa, Senhor, relacionada ao Teu povo neste lugar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, dê um abraço aí no seu irmão e até quarta-feira.